Alemanha. Em 1917. A Europa está em guerra. Na Alemanha, como em todo lugar, as mulheres ocupam as vagas dos homens. Eles estão mortos, ou na frente de batalha, ou são velhos demais. Numa estação do metrô de Berlim, alguns poucos soldados afortunados que conseguem uma licença encontram viúvas e noivas ainda sorrindo para a câmera. Em casa, um dos soldados demonstra o uso de sua máscara contra gás. Ele trouxe um presente magnífico, um tesouro, uma banana. É uma iguaria rara neste país empobrecido. Como resultado do bloqueio naval britânico, muitos estão passando fome. A Alemanha está caminhando para o apocalipse. Neste trecho de um filme da propaganda alemã, o ogro da tuberculose persegue as crianças da Alemanha. As rações caem para 1000 calorias por dia. No decurso da guerra, 400.000 civis alemães morrerão de desnutrição. Victor Kempler, mais tarde um intelectual celebrado, sobrevive a essa experiência penosa. Ele escreve: "Eu nunca fui obcecado por comida. Agora durmo e acordo com fome, cansado, com a imaginação exaurida e mais uma vez penso: se eu apenas tivesse mais batatas." O Kaiser Guilherme II continua a desfrutar de refeições luxuosas. Ele e o seu séquito não se preocupavam com o destino de civis. Afinal, até 1917, 1 milhão de soldados alemães foram mortos nas frentes de batalha. O relatório do Dr. Sukal, de Frankfurt, diz: Frau X, de 45 anos, casada há 11, 2 crianças de 10 e 4 anos, uma mulher saudável, ordeira e trabalhadora, sempre de bom humor. 4 semanas atrás, o marido dela foi morto em batalha. Ela abriu o gás, incapaz de suportar a dor. Nas trincheiras, após 3 anos de guerra, os homens estão desesperados pelo fim dela e cheios de raiva. Em 1917, no Oeste, os alemães estão na defensiva. Eles estão determinados a manter os territórios conquistados no norte da França e na Bélgica. No leste, a Alemanha ocupa 803 mil quilômetros quadrados do Império Russo. Rússia, fevereiro de 1917. O czar Nicolau II ainda está em campo, comandando o exército. Na capital, a czarina governa em seu lugar. O povo russo a odeia. Está convencido de que ela é uma espiã alemã. Rasputin está morto, assassinado por causa de sua influência sobre a czarina. Nesse clima de loucura e fervor religioso desenfreado, o czar deve confrontar uma tragédia: o número de mortes. Uma fábrica de membros artificiais em Kiev foi criada para tranquilizar os muitos amputados.
Em vez disso, ela simboliza um regime incapacitado. A guerra amputou a riqueza e a vitalidade da Rússia, o seu sangue vital. O exército russo começa a se amotinar. Muitos soldados abandonam seus postos para se unir às esposas, que em São Petersburgo fazem uma manifestação contra a guerra, a fome e a perda dos maridos. A eles se unem estudantes e operários. É o início da Revolução Russa. Na capital russa, a guarnição do exército responsável por manter a ordem civil toma partido dos rebeldes. As faixas proclamam: o povo e o exército unidos. Paz. Vida longa à República. E derrubem o velho regime. Março de 1917. Nicolau II abdica. Ele é registrado em filme pela última vez com as 4 filhas, as grã-duquesas e seu único filho e herdeiro, Tsarevich Alexei. Hemofílico, frágil demais para reinar. Mas a instabilidade chegou a um ponto em que os soviets, o Conselho Revolucionário na capital, exige o fim da dinastia Romanov, que mergulhou a Rússia na guerra. Um governo provisório e moderado, dominado pelo socialista Alexander Kerensky, considera permitir exílio ao czar deposto. Nicolau, em prisão domiciliar, pede asilo político ao primo George V, rei da Inglaterra. Enquanto espera a resposta, o czar escreve em seu diário: hoje vasculhei os meus livros e pertences, escolhendo o que levarei para a Inglaterra. A partida da família é atrasada porque as crianças contraíram sarampo. Eles acham divertido quando a czarina manda raspar-lhes a cabeça. Mas um tempo precioso foi perdido. Na Inglaterra, o rei George não quer arriscar a própria popularidade, nem o seu trono. O medo de um contágio revolucionário assombra o governo britânico. George V abandona o seu querido primo, que tanto se parece com ele. Os grandes impérios começam a cair. Rússia. A revolução porá fim à guerra na Rússia? Não. Porque Kerensky, chefe do governo provisório, precisa da ajuda de seus aliados britânicos e franceses. Ele também alimenta as chamas do patriotismo. Kerensky planeja uma ofensiva. Ele conta com uma vitória para unir o povo russo em torno de seu regime democrata e republicano. O aliado da Alemanha, o Império Austro-Húngaro, também está abalado. Os seus povos estão morrendo de fome por causa do bloqueio. Viena. No final do ano anterior, Viena havia enterrado seu imperador, Franz Joseph, e morreu aos 86 anos após reinar por mais de meio século. Funeral de Franz Joseph I. Ele viveu o suficiente para testemunhar o desastre que ajudou a desencadear depois do assassinato em Sarajevo em 1914. Os generais dele haviam forçado o imperador a entrar em guerra. Agora, metade do exército dele se foi. O que pode pôr fim à carnificina? Em seu livro O Mundo de Ontem, Stefan Zweig captura o pessimismo prevalecente.
Ele escreve: os degraus do Templo da Paz estão cobertos de sangue. É um legado pesado para o novo imperador Carlos I. Aos 29 anos, ele está muito ciente da fragilidade de seu império após as suas derrotas e as demandas de independência de seus povos, como os tchecos. Carlos I serviu na frente de batalha. Ele odeia a guerra. Ele se opõe à tática de ataques fúteis, com seu terrível custo em vidas humanas. Ele e Zita, a sua jovem esposa, são católicos devotos. Mais do que tudo, ele quer paz. Ele teme as chamas revolucionárias espalhando-se a partir da Rússia. Ele diz: as ondas de distúrbios revolucionários vão acabar com tudo. Se nós monarcas não fizermos a paz, o povo a fará sobre a nossa cabeça. Em março de 1917, ele envia uma proposta de paz secreta a Paris, que interessa à França e à Inglaterra. Mas Carlos I se recusa a fazer concessões à Itália e as negociações fracassam. Na Alemanha, o Kaiser faz a sua própria proposta pelo fim das hostilidades. Guilherme II. Ele sugere que os beligerantes aceitem o status quo. A Alemanha manterá o território que conquistou, a Bélgica, o norte da França e, é claro, a Alsácia-Lorena. A França rejeita categoricamente a proposta de paz alemã. Isso só endurece a posição dos militares alemães, comandados pelo Marechal de Campo von Hindenburg. E desse ponto em diante, no comando total, o verdadeiro mestre da Alemanha, o general Ludendorff. Em Berlim, Ludendorff está preocupado com greves e instabilidade social, que ecoam os eventos na Rússia. Faz 3 anos que as operações das fábricas de munições estão a cargo de mulheres exaustas e de soldados que não mais podem servir na frente de batalha. A famosa Burgfrieden, a sagrada união entre socialistas e autoridades do governo, que tinha tornado a guerra possível, começa a desmoronar. Grandes líderes socialistas alemães abandonam o partido para fundar a Liga Espartaquista, que pede um fim imediato à guerra. Ludendorff vê apenas uma solução: uma vitória alemã o mais rápido possível e deixar a Inglaterra de joelhos com o que chama de guerra submarina irrestrita. Essa decisão mudará o rumo da história. 100 submarinos alemães recebem a ordem de atacar todas e quaisquer embarcações comerciais, incluindo navios neutros, contrariando as leis marítimas internacionais. Bethmann Hollweg, o chanceler alemão, teme uma reação americana. Ele diz: a Alemanha está perdida. O Untersea Boot, ou barcos que navegam sob a água, recebem a ordem de disparar os seus torpedos contra qualquer navio, suprindo a Inglaterra, incluindo os americanos. Os almirantes alemães calculam que se os submarinos deles afundarem 500 mil toneladas de navios por mês, a Inglaterra capitulará em 6 meses. E assim começa a primeira batalha do Atlântico. Estes comandantes de submarinos são os novos heróis da Alemanha. Entre eles está este descendente de imigrantes franceses, agora um prussiano modelo, Lothar von Arnaud de la Perrière. O submarino dele, o U-35, estrela num filme de propaganda enaltecendo as suas realizações. Ele segura orgulhosamente o famoso registro Lloyds, que lista todas as embarcações comerciais do mundo e risca a sua vítima mais recente.
Lothar von Arnaud de la Perrière afundará 200 navios, mais de 500 mil toneladas. Um recorde. Ele escreve: eu preferiria ter combatido o inimigo em verdadeiras batalhas navais do que destruir embarcações desarmadas. Mas garantimos que as tripulações estivessem em botes salva-vidas. Nós os encaminhamos para o porto mais próximo e afundamos os navios deles com o nosso canhão. Mas, na realidade, os tripulantes dos submarinos, vistos aqui celebrando uma vitória, raramente se preocupam com o destino de seus inimigos naufragados. Tripulações a bordo de navios mercantes não têm chance contra os submarinos espreitando sob a superfície. E os soldados franceses a bordo do navio de transporte Gallia não tiveram chance contra Arnaud de la Perrière, que afundou o navio deles sem misericórdia. A guerra submarina irrestrita confirma os piores temores do chanceler alemão. Março de 1917. 3 navios mercantes americanos são afundados no Atlântico. Esse evento permite ao presidente americano Woodrow Wilson agir. Ele precisa de um motivo para justificar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Wilson não pode mais permanecer um pacifista. Para ele, a França é o local de nascimento da Declaração dos Direitos do Homem. Se a França está ameaçada, também está a democracia. Ele declara: os Estados Unidos são privilegiados por verter o seu sangue pelos princípios que lhe deram vida e alegria, e a paz que ela tem apreciado. Mas não é só por princípio que ele deseja ajudar os franceses e britânicos. Os 2 países devem aos Estados Unidos 2 bilhões de dólares. Essa dívida nunca será paga se a Alemanha vencer a guerra com a sua guerra submarina irrestrita. Mas os Estados Unidos lucraram com a sua neutralidade. Após uma longa crise econômica, as fábricas americanas estão prosperando graças à exportação de bens enlatados, algodão, minério e explosivos para a indústria da guerra europeia. Os Estados Unidos tornaram-se poderosos e Wilson quer que eles desempenhem um papel de líder no mundo que emergirá da guerra. Contudo, em 1916, quando em campanha de reeleição, Wilson havia prometido aos eleitores de origem alemã que os Estados Unidos permaneceriam neutros. A imprensa é isolacionista e oposta a qualquer intervenção militar norte-americana. Como Wilson pode virar a opinião pública a favor da guerra? Após os ataques com torpedos, outra crise irrompe, fornecendo munição para a posição dele. México. No ano anterior, a cavalaria norte-americana havia intercedido no México após atos de sabotagem ao longo da fronteira. Wilson suspeita que a Alemanha financia a campanha mexicana para criar instabilidade nos Estados Unidos. O serviço secreto britânico intercepta um telegrama alemão que promete ao México nada menos do que os estados do Texas e do Arizona se a Alemanha vencer a guerra. O telegrama dá a Wilson o pretexto de que precisa para pôr fim ao isolacionismo americano e convencer o Congresso a votar pela guerra contra a Alemanha em 6 de abril de 1917. Os Estados Unidos entram na guerra contra a Alemanha e os aliados dela. Eles se unem ao Império Britânico, que se estende do Canadá à Austrália, à França e às suas colônias, à Rússia, Itália, Bélgica, Sérvia, Grécia, Portugal e Japão. O conflito agora realmente é uma guerra mundial.
Em 24 de abril, o Marechal Joffre, da França, visita os Estados Unidos para promover a aliança. A presença dele desperta em muitos americanos a sua paixão pela França. Em 1871, o Marquês de Lafayette havia feito uma contribuição significativa para a Guerra da Independência Americana. Lafayette nous voici, ou Lafayette estamos aqui, logo se tornaria o grito de guerra dos soldados americanos. Na França já existe um esquadrão Lafayette, composto por pilotos voluntários. A bandeira francesa tremula ao lado das estrelas e listras, da bandeira britânica e de faixas que proclamam: "O inferno é bom demais para o Uno". Apesar do entusiasmo precipitado, dos discursos passionais em defesa da democracia, os grandes desfiles e as impressionantes demonstrações de poderio militar, Resposta americana. os Estados Unidos praticamente não têm um exército. Apenas 125 mil soldados, incluindo 15 mil fuzileiros, os seus únicos soldados de verdade. Existe uma necessidade urgente de voluntários. Os americanos seguem o exemplo britânico e produzem um pôster de recrutamento com o tio Sam dizendo: "Eu quero você". As autoridades americanas esperam que 1 milhão de homens se apresentem, mas em 6 semanas, apenas 80 mil compareceram. Para os americanos, a guerra está longe. Eles ainda estão assombrados pela carnificina da Guerra Civil, que terminou há apenas 50 anos. A lei do serviço militar seletivo é imposta. De início, o treino dos recrutas é rudimentar. Nada está pronto, exceto o temido sargento de instrução. Não há uniformes suficientes. Só rifles de mentira de madeira. E canhões de madeira também. Por outro lado, os recrutas costumam ser bons lutadores de rua. Uma habilidade que aprenderam num país cuja evolução é marcada por derramamento de sangue. Logo, esses homens estarão mergulhados numa guerra de verdade. Mas nenhum deles chegará à Europa se os submarinos alemães continuarem a afundar as embarcações aliadas. É tomada a decisão de armar os navios e organizá-los em comboios protegidos por escoltas de destroyers. Destroyers são pequenos navios de guerra, construídos para ser velozes e maneáveis, com tripulações treinadas para ver os periscópios de submarinos à espreita. Os destroyers são armados com cargas de profundidade. Cilindros cheios de explosivos, lançados por sobre a murada. Armados para explodir a uma determinada profundidade, eles podem afundar um submarino ou obrigá-lo a emergir. As perdas alemãs crescem e o sistema de comboios permite que mais suprimentos cheguem à Inglaterra e à França. Na primavera de 1917, a França já está em guerra há 3 anos. Uma ofensiva desastrosa no norte, perto do vilarejo de Caen, no platô conhecido por Chaman-de-Dam, precipitou uma crise que já fervilhava no exército francês. Soldados franceses não entendem por que os seus comandantes não aprenderam nada com os ataques suicidas. O general Pétain agora é comandante em chefe. Diferentemente de outros generais, ele é conhecido por pensar no bem-estar dos soldados. A unidade de filmagens do exército francês explora a popularidade de Pétain. Pétain é retratado como uma figura paterna benevolente numa cena, cuja meta é aplacar a inquietação dos soldados. Ele bebe o mesmo vinho de má qualidade deles, e depois de provar a sopa que comem,
ordena que ela seja melhorada. E ele distribui cigarros, a sua expressão solene devendo transmitir como ele é grande e determinado como líder. Os tribunais militares já julgaram 3.500 amotinados. 1.380 receberam penas longas. 600 foram condenados à morte. 57 foram executados. Como mostram estas raras imagens clandestinas. Na primavera de 1917, numa carta confiscada por censores de correspondência do exército, um soldado francês escreve: se as mulheres soubessem como é ruim, elas se levantariam e poriam fim à guerra. Elas gritariam: exigimos os nossos maridos, não à guerra. Outra carta interceptada de um soldado do 36º Regimento de Infantaria diz: protestei como os outros, estou cansado da guerra. Minha querida e doce esposa, tenha pena da minha fraqueza. Perdoe-me, mas já chega de guerra. O cabo Louis Barthas prefere fazer confidências em seu diário. Enquanto escrevo, a Revolução Russa está irrompendo. Esses soldados eslavos, sujeitos à disciplina de ferro, que marcharam para ser massacrados como escravos passivos, romperam os seus grilhões. Mas, simpatizantes, atenção. Uma só palavra subversiva e é corte marcial. Nenhuma carta fica por abrir. A onda de motins se transforma em resignação, desamparo e falta de coordenação com outros ataques e protestos em fábricas em casa. Mas o exército francês não tem mais forças para outras ofensivas. A chegada dos primeiros soldados americanos traz um raio de esperança. Tendo cruzado o Atlântico apesar da ameaça dos submarinos alemães, o comandante da Força Expedicionária Americana é o primeiro a desembarcar. O general John Pershing, de 57 anos, acaba de liderar a expedição militar mexicana. Ele chega em Boulogne em 13 de junho de 1917. Os franceses admiram seu belo porte militar e aparência elegante. Os parisienses o recebem com esperança, nascida da angústia. O seu primeiro ato, acompanhado do Marechal Joffre, é prestar os seus respeitos na tumba de Lafayette. 3,000 miles from home, an American army is fighting for you. Em 23 de junho de 1917, o prefeito de Saint-Nazaire posta os seguintes avisos. Em poucas horas, soldados americanos chegarão em Saint-Nazaire. Devemos a eles uma recepção das mais amistosas. Vamos torcer por nossos aliados quando passarem. Agitemos bandeiras em honra deles. A grande República Americana e a nossa própria estão lutando pelo mesmo ideal de civilização, justiça e honra. Vida longa aos Estados Unidos da América. Vida longa para a França. Logo haverá 1 milhão de soldados americanos. De início, os americanos usam chapéu de campanha, mas logo trocam pelo eficaz capacete britânico. Mas, mesmo assim, os rapazes são reconhecidos instantaneamente. Eles são descolados e têm sorrisos amistosos. Os franceses os chamam de Samis, referindo-se ao tio Sam. Por sua parte, os americanos chamam os franceses de ranzinhas, porque são conhecidos por comer pernas de rã. O cabo Charlie Bell, de 20 anos, de Boston, Massachusetts, escreve: essa gente bebe vinho como se fosse água.
Jovens demais para beber em seu país, os americanos rapidamente adquirem um gosto por vinho. Outro soldado escreve para o New York Tribune: nós viemos lutar pela França e, em troca, somos cercados por pessoas gananciosas, que só nos veem como sinais de dólar. Mas, no geral, aonde quer que vão, os soldados americanos são populares. Um jornal parisiense publica uma carta ao editor: sou a mais feliz das atendentes de loja em Paris e logo serei a mulher mais feliz de todas, quando for chamada Senhora Robinson. Os franceses, assim como os britânicos, querem forçar Pershing a integrar soldados americanos com unidades francesas. Pershing se recusa. Ele insiste num exército americano. Ele diz: ninguém põe vinho novo em odre velho. Como concessão aos aliados, ele designa soldados americanos negros às unidades amalgamadas. Os soldados afro-americanos ficam pasmos com as boas-vindas que recebem dos soldados franceses. Em casa, esses netos de escravos ainda vivem sob a opressão da segregação. O comandante francês deles, o general Goabet, diz: nunca nos esqueceremos do heroísmo dos nossos irmãos de armas afro-americanos. Contudo, no exército americano, os soldados afro-americanos geralmente são relegados a deveres que não envolvem combate. O treinamento dos americanos é considerado abaixo dos padrões pelos instrutores britânicos e franceses, que são trazidos para melhorar a habilidade de combate deles. Levará tempo para transformar os americanos em soldados de verdade. Eles também não têm equipamentos suficientes. Os Estados Unidos ainda não conseguem atender às necessidades de seus soldados. Eles têm de comprar da França 2.500 canhões, 11 milhões de projéteis de artilharia, 50 mil metralhadoras, 200 milhões de balas, 4.500 aviões e, acima de tudo, 235 tanques Renault FT. Esse revolucionário tanque novo, o primeiro veículo blindado com torre giratória, é crucial para a guerra de movimento que Pershing quer travar. Para financiar essa compra impressionante, os Estados Unidos realizam uma enorme emissão de bônus de guerra. Carlitos, interpretado por Charlie Chaplin, então o mais famoso astro de cinema do mundo, exorta as plateias a comprarem os chamados bônus da liberdade. Os franceses agora também estão acostumados aos pedidos constantes para comprar bônus de guerra, assim como os cidadãos de todas as nações lutando para deixar o Kaiser de joelhos. As plateias dos cinemas são um alvo frequente. Nesta cena famosa, uma década antes dos filmes falados, um soldado se dirige à plateia diretamente enquanto, atrás da tela, um ator de verdade diz as falas dele. Senhoras e senhores, eu só tenho uma palavra a dizer: apoiem. A guerra custa 50 vezes mais do que o projetado em 1914. Indústrias como a Renault, Ford, Krupp e Citroën enriquecem. Localizadas no 15º arrondissement, em Paris, as fábricas da Citroën produzem 26 milhões de projéteis. No barulho infernal de oficinas cavernosas, mulheres mal pagas trabalham 11 horas por dia, inclusive aos domingos. Em 1º de julho de 1917, o rei George V da Inglaterra chega ao continente. George V. É a 400ª visita dele à frente de batalha. Nas dunas que forram o Mar do Norte, o exército belga o homenageia. O monarca belga Alberto I se segura heroicamente ao que resta de seu país. Alberto é primo do rei George.
Ambos são de origem alemã, descendentes da casa de Saxe-Coburg e Gotha. Mas o rei George decidiu mudar o seu nome. Doravante, a família real britânica será chamada de Casa de Windsor. George V está preocupado. Submarinos alemães estão fazendo o povo britânico passar fome e matando incontáveis vítimas. Ele precisa encontrar uma saída. A solução dele é tomar as bases de submarinos do Kaiser na Bélgica ocupada, em Ostende e Bruges. Líderes militares britânicos preparam essa ofensiva na Bélgica. O comandante deles é o marechal de campo Rey, apelidado por seus homens o açougueiro do Somme. Os homens de Rey também passaram por uma crise. 306 soldados britânicos das trincheiras foram executados por se recusar a subir estas escadas e enfrentar a morte certa. Em abril de 1917, num ataque no estratégico cômoro de Vimy, 10.600 canadenses foram mutilados ou mortos. É uma perda tão enorme que até é difícil conseguir substitutos. No Canadá, o plano londrino de impor o recrutamento forçado pelo Império Britânico causa revoltas. David Lloyd George, primeiro-ministro britânico, com 54 anos, opõe-se a uma nova ofensiva no setor estrategicamente difícil em Flanders, onde as defesas alemãs são mais fortes do que em qualquer outro. Lloyd George, um centrista prudente, fica chocado ao saber que 200.000 soldados do Império Britânico já foram sacrificados. Ele quer esperar que os americanos entrem em ação, mas não consegue convencer os seus líderes militares. Rígidos e limitados, eles são incapazes de imaginar outras estratégias. Eles planejaram o ataque seguinte com detalhes minuciosos, usando estas maquetes do campo de batalha. O objetivo é romper as linhas alemãs perto do vilarejo belga de Passchendaele. Em 31 de julho de 1917, a ofensiva começa. É uma repetição do mesmo cenário insano tentado vez após outra nos últimos 3 anos. Desta vez, a artilharia britânica desencadeia uma barragem de 4 milhões de projéteis. 4 vezes mais do que na Batalha do Somme. Após 15 dias de bombardeios, os tanques são enviados, assim como foram no ano anterior, ao longo do Somme. Contudo, em número muito maior. 100 tanques Mark IV. Monstros de 30 toneladas, equipados com 3 metralhadoras ou 2 canhões. Eles achatam o arame farpado, abrindo caminho para 2 exércitos britânicos, apoiados nos flancos por unidades francesas, para lançar um ataque sobre as posições alemãs. Apesar do fogo inimigo pesado, o avanço aliado é espetacular. Até, de repente, os aliados serem impedidos. Uma tempestade fora de hora transforma o terreno bombardeado num mar de lama, como descrito pelo capitão Edwin Von, do 1º Regimento de Warwickshire. Há lamúria por todo lado. Os feridos se esgueiram até as crateras para se proteger. A chuva continua. A água se eleva nos buracos. Incapazes de se mover, os feridos se afogam. Ao meu lado, um oficial chora. Os meus homens estão em choque.
Tenho de andar sobre corpos. Uma mão se ergue e me agarra. Horrorizado, eu puxo um homem vivo da pilha de cadáveres. Os tanques ficam presos no lamaçal e são um alvo fácil para os canhões alemães de 77 milímetros. Os alemães desmancham os tanques incapacitados e aproveitam o que podem. Por causa do bloqueio aliado, a Alemanha não tem mais aço para fabricar tanques. Setembro de 1917. Líderes militares persistem em sua teimosia. Semana após semana, o marechal de campo, Rey, relança o seu ataque. O solo argiloso continua encharcado, somando-se à miséria dos homens. As linhas telefônicas foram cortadas. Somente pombos-correio conseguem atravessar a chuva de projéteis. Eles entregam a notícia terrível a Haig, que minimiza a extensão do desastre nos relatórios para o governo. No plano de Haig, a cidade de Passchendaele deveria ser capturada em algumas horas, no primeiro dia da ofensiva. Leva 3 meses. A cidade finalmente é ocupada após uma luta de rua sangrenta dos canadenses. O soldado Arthur Lapointe, do regimento Vanduz, diz: Passchendaele parece uma cidade atingida por um cataclismo terrível. Estes campos de morte nunca mais verão vida. Lloyd George, o primeiro-ministro britânico, diz: Passchendaele para sempre estará entre uma das maiores, mais sangrentas e mais inúteis batalhas da história. John McCrae, o cirurgião de campo canadense, escreve no campo de Flanders um dos mais tocantes poemas já escritos sobre a guerra. Nos campos de Flanders, as papoulas estão florescendo entre fileiras e fileiras de cruzes. Nós somos os mortos. Há poucos dias, vivíamos, sentíamos a aurora, víamos o poente. Amávamos e éramos amados. E agora, eis-nos deitados nos campos de Flanders. E todos os outros permanecem esperançosos, aguardando o dia do livramento.